Quando vamos falar sobre parto, normalmente surgem muitas dúvidas, principalmente em relação à via de parto, né? Se parto normal ou parto cesárea. E também é muito comum questionamentos a respeito da indução de parto. Sou a doutora Aline Diniz, ginecologista e obstetra, a favor do parto normal humanizado, e hoje quero conversar com vocês sobre indução de parto, para que vocês saibam tudo a respeito desse tema para discutir com o seu obstetra. Então, a indução de parto, ela é feita principalmente em duas situações. Para aquela gestante que chegou em 41 semanas e não entrou em trabalho de parto. Uma outra situação em que é necessária a indução é em alguma gravidez em que há mais riscos envolvidos, pacientes com pré-eclâmpsia, com diabetes, enfim. Lembrando que alguns obstetras esperam um pouco além de 41 semanas. Temos respaldo para esperar até 42 semanas. Isso acontece muito no exterior, não é uma prática comum no Brasil. Aqui normalmente esperamos até 41 semanas, mas então, se tratando da minha conduta, eu induzo pacientes a partir de 41 semanas, aquelas que não entraram em trabalho de parto. Essas pacientes que não entraram em trabalho de parto até esse período, elas têm a opção de induzir o parto para não precisar ir para cesariana. Lembrando que nesses casos de gravidez de risco, né, como eu citei anteriormente, na maioria das vezes o mais indicado é sim a indução e não a cesariana, porque nós sabemos que o parto normal envolve muito menos riscos do que uma cesariana. Algumas vezes, quando eu preciso indicar uma indução de parto, eu sou questionada sobre o fato de não ser mais um parto natural, porque foi necessário induzir. Deixa de ser um parto totalmente natural, mas não deixa de ser um parto normal. Porque a indução, ela só vai iniciar o processo do trabalho de parto. Nós iremos usar algumas medicações, como eu vou explicar a seguir, que vão estimular o seu corpo a começar as contrações. A partir daí, o parto fluirá como ele tem que ser. Mas há de convir comigo que um parto induzido ainda é mais natural do que uma cesariana, não é mesmo? A indução do parto é um processo. Então, esse processo, ele tende a ser um pouco mais demorado. Então, uma paciente que vai induzir o parto é diferente daquela paciente que já chega em trabalho de parto, que já chega ali com contração efetiva, com 6 centímetros ou 5 de dilatação. O induzido, nós vamos pegar uma paciente que não está tendo contração de trabalho de parto, que está com o colo fechado, e vamos estimular o colo do útero dela para que ele comece a amolecer, comece a dilatar e iniciar as contrações na paciente. Esse processo, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito via mecânica, que é com o uso da sonda, né, que a gente fala a sonda de dilatação cervical, que é a sonda de Cook, ou esse processo pode ser feito com medicamento, que seria a ocitocina. A sonda de Cook, ela é uma sonda que vem com 2 balãozinhos, né? Um balãozinho vai ficar dentro do colo do útero, na região de dentro, e outro balãozinho vai ficar na região de fora. E esse balão, ele vai comprimindo o colo do útero, fazendo com que ele afine e dilate. E nós temos uma outra opção, que seria a opção medicamentosa, que é o misoprostol, que é um comprimido que a composição dele é prostaglandina, que é uma substância que estimula a contração do útero, né? Então a prostaglandina, ela vai agir no colo do útero, vai amolecer e estimular o início das contrações para que ele comece a dilatar. Esse misoprostol é um comprimido que nós colocamos via vaginal. Ele é colocado de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, vai depender da conduta do seu médico, né? Podemos tentar de 6 a 8 comprimidos. Isso aí também vai da rotina de cada serviço, né? Então, chegamos ali, vamos pôr no máximo, né? Chegamos em 8 comprimidos de misoprostol. O colo não amoleceu, o colo não dilatou, não tivemos contração. Podemos associar a sonda, né? Fazer os 2 métodos associados, e se mesmo assim nada aconteceu, nós consideramos como falha de indução. Então, aí sim seria necessária a cesariana. Outro questionamento que eu recebo muito é sobre o uso da ocitocina. Se toda indução é preciso usar ocitocina? Nem sempre. Muitas pacientes, elas iniciam o trabalho de parto com o uso ou da sonda ou do misoprostol, e as contrações ficam efetivas. Ela começa a ter contração muito boa, de 3 em 3 minutos, durante 50 segundos, e o trabalho de parto pode evoluir sem necessidade de ocitocina. Mas aquela paciente que a gente preparou o colo dela, ela dilatou, tá ali de 5 centímetros mais ou menos, mas as contrações não estão efetivas, essa pode sim ser necessário o uso da
ocitocina. E uma outra questão que é muito comum também de vocês perguntarem é sobre romper a bolsa, né? Não é toda a indução que é necessário romper a bolsa. Normalmente a gente deixa para romper bolsa como uma última saída na tentativa de fazer com que vocês entrem em trabalho de parto. Então, usamos miso, iniciamos o uso de ocitocina, não está evoluindo a indução, a gente pode sim tentar romper a bolsa para estimular o trabalho de parto. Lá no blog tem um artigo onde fala muita coisa a respeito da indução de parto. Existem muitos mitos, né, em torno da indução de parto. Mas o que eu quero te dizer é que induzir seu parto é sim um método seguro, muito mais seguro do que a realização de uma cesariana. Até porque antes da indução é rotina em todos os serviços que a gente avalie o bem-estar fetal. Então, se o seu bebê está bem, se está tudo certo com essa gestação e com você, podemos induzir o seu parto. Com muito cuidado e carinho, podemos caminhar juntas nessa jornada. Conte comigo. Se você gostou desse vídeo, se ele esclareceu muitas das suas dúvidas a respeito da indução, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguma grávida que você sabe que tem muito medo da indução.